Nise da Silveira, Michel Foucault. Saúde mental no Brasil. Como esses 3 pontos se relacionam à nossa sociedade e à subjetividade da loucura. É sobre isso que se trata a minha pesquisa de mestrado em filosofia. E para responder a essa pergunta, vamos precisar conhecer um pouquinho sobre a psiquiatra brasileira Nise da Silveira e o filósofo francês Michel Foucault. Vem comigo! Resumindo de maneira bem breve, Nise da Silveira nasceu em Maceió, Alagoas, se formou em medicina na Bahia como a única mulher numa turma de 150 alunos. Depois disso, ela foi atuar como psiquiatra no Rio de Janeiro. Mas ela foi presa durante a ditadura militar e passou 2 anos na cadeia, como presa política. Quando foi solta, se exilou por 7 anos, e não há registro de onde ela esteve ou o que ocorreu nessa época. Depois desse período, ao voltar para o trabalho psiquiátrico já em 1944, algumas coisas haviam mudado no tratamento psiquiátrico. Os tratamentos como eletrochoque, lobotomia e o coma insulínico haviam se popularizado. Mas Nise se recusou a fazer uso desse tipo de tratamento, que remetia à tortura. E daí começou a rebelde. Essa rebeldia de Nise fez com que ela fosse transferida para a ala da terapêutica ocupacional do hospital psiquiátrico. Lá foi criado o ateliê de pintura e modelagem que hoje compõe o Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro. Essa nova experiência de Nise com a loucura, em especial com os esquizofrênicos, a fez mudar sua perspectiva em relação a esses indivíduos. Ela passou a respeitá-los como pessoas. Ela passou a reconhecer que havia ali uma subjetividade, que havia uma história por trás de todo aquele sofrimento, por trás de todo aquele caos, de toda aquela violência. Isso fez com que Nise perdesse o medo da loucura. Fez com que ela mergulhasse no mundo interno e tentasse investigar e compreender aqueles sujeitos, para tentar, assim, ajudar a aliviar os seus sofrimentos psíquicos, ajudar, quem sabe, a fazer com que eles retornassem o convívio com a sociedade. Michel Foucault foi um filósofo francês conhecido por diversas obras, como Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, mas as que me atraíram até aqui foram A História da Loucura na Idade Clássica e O Poder Psiquiátrico, entre outras relacionadas à loucura, em especial o que Foucault disse a respeito da subjetividade, conceito esse que estou estudando agora. Pois bem, já vimos que esses dois têm uma relação com a loucura, e que Nise da Silveira tem uma certa relação com a história da saúde mental no Brasil. Mas o que isso tem a ver com a nossa sociedade e com essa tal subjetividade da loucura? Bem, vocês já pararam para observar que ao longo de toda a história da humanidade, e até a própria Bíblia já relata isso, sempre houveram loucos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, tetraplégicos, e sempre houve também preconceito, estigmas, marginalização com esses indivíduos. Por quê? Não havia o reconhecimento de que esses sujeitos eram dignos de merecimento, eram dignos de respeito. Mas ao longo das décadas houveram alguns avanços, algumas mudanças, nós fomos nos adaptando a esse público especial, a essas necessidades. Apesar de ainda serem necessárias muitas mudanças, houveram sim certas mudanças e avanços significativos no tratamento em relação a esses sujeitos. Só que quando o problema é a loucura, doença mental, sofrimento psíquico, ainda há muito preconceito, ainda há muito medo. Ainda existem tratamentos que remetem à tortura, que são utilizados. Só que quando a gente vê problemas físicos, a gente não encontra tantos retrocessos assim. Só que quando o problema ou a doença remete a algo psíquico ou algo mental, a sociedade ainda não aprendeu a lidar muito bem. E por quê? Por que isso persiste há tantos séculos? Se é algo com o qual convivemos há tanto tempo, por que continuamos a repetir os mesmos padrões com esses indivíduos? Nise da Silveira e Michel Foucault foram 2 pessoas que mudaram a sua percepção em relação à loucura. Houveram muitos outros, sim, mas esses 2 têm uma confluência de pensamentos interessantes e eles têm uma certa relação com a nossa sociedade, o nosso Brasil. E é por isso que esses 2 são 2 personagens centrais na minha pesquisa. Nela, eu estou tentando entender como se construiu essa relação entre a sociedade e a subjetividade e como e se seria possível mudar ou lidar melhor com esses dilemas. É isso, pessoal. Me desejem sorte.